A Gumer nasceu para transformar restaurantes em negócios infalíveis. E é nessa mesa de podcast que essa missão vira conversa. Todo episódio, a gente senta com alguém que opera, expande e constrói negócio de alimentação no Brasil. Bem-vindos ao podcast da Gumer, o ingrediente certo para o seu negócio crescer. O Ingrediente Certo é um podcast que nasceu para compartilhar histórias inspiradoras de como empreender restaurantes aqui no Brasil. Com certeza você vai achar aqui nessa mesa o ingrediente certo para o seu restaurante crescer. Eu sou o João Alcalá, um dos cofundadores da Gumer, e hoje eu estou aqui com o meu sócio, parceiro, Felipe, que vai conduzir essa jornada com a gente. Fala pessoal, tudo bem? Sou Felipe, um dos fundadores da Gumer também. E hoje a gente está aqui com a Silvana Buzzi, que é CEO do Externa Café, uma rede de cafeterias especiais em expansão acelerada no Brasil. Ela também foi diretora executiva da ABF, chegou à marca com a visão estratégica sobre franchise e lidera o crescimento da rede com foco em pessoas, operação e na missão de democratizar o café especial no país. Silvana, prazer. Felipe, João, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. Você estava comentando antes, vocês chegaram a 90 lojas ativas, dobraram o crescimento no ano, fiquei até assustado. Isso mesmo, Felipe. Em 2025, a gente cresceu quase que 100% no número de lojas. Absurdo. Sellout da rede também é um número bastante importante, um crescimento de 44%. E a meta esse ano é chegar a 130 lojas em operação a nível Brasil. Eu fiquei sabendo aí que já tem algumas lojas já no... 20 lojas já para sair do papel, ou em plantação, ou em negociação final referente ao contrato de locação. O primeiro TRI foi bastante agitado e o segundo vai ser bastante animado para a gente também. Boa. E a Silvana vai compartilhar um pouquinho dessa experiência, não só com Externa, mas também do que ela aprendeu um pouquinho a ABF. Silvana, antes da gente começar, conta um pouquinho de onde você veio, como é que você caiu nesse setor, né, de franquias, depois de café. Conta um pouquinho essa história pra gente conseguir ver de onde veio toda essa força sua. Claro, vamos lá. Eu sou catarinense, vou contar a minha história aqui de São Paulo, porque já são muitos anos aí no mercado de trabalho, então, mas aqui em São Paulo estou há quase 15 anos, e a minha trajetória ela é bem diferente, assim, de certa forma, dos demais executivos, porque eu passei muitos anos dentro da gestão pública, né, e aí principalmente dentro da Prefeitura de São Paulo. E aí eu fiz uma transição para a ABF, né, Associação Brasileira de Franchise, fiquei lá quase 4 anos, e depois disso eu fui para a Externa Café, onde eu estou um pouco mais de 3 anos, né, então essa bagagem de ter trabalhado em diversos setores da economia traz uma visão e um conhecimento de gestão multidisciplinar que agrega cada vez mais aí na minha jornada. Na prefeitura você fazia o que especificamente? Então, a Prefeitura de São Paulo, né, é bastante curioso, as pessoas acabam não sabendo disso, porque a gente, quando fala em prefeitura, fala muito sobre política, né? Mas a Prefeitura de São Paulo é uma cidade, né? E ela precisa de pessoas técnicas, com conhecimento técnico, para implementar os seus projetos, né? Então, eu sempre estive em cargos de diretoria na prefeitura, diretora executiva ou até mesmo CEO de alguma empresa pública, liderando projetos prioritários da cidade. Projetos prioritários voltado para a inovação, voltado para a atração de investimento, atendimento a investidores. Então, mesmo na prefeitura, eu tinha uma ligação muito forte com o setor privado. Sim. E a prefeitura ela tem um ponto importante que é a governança e processos. Ela é muito estruturada nesse sentido. E aí, até quando eu fui fazendo a minha transição para a associação ou para o mercado privado, foi até um choque, porque na prefeitura tudo está escrito em algum lugar como deve ser feito e grande parte dos processos são automatizados. Que a gente acha que não, o setor né? público não é tão... Não, né? tem coisa boa também. Que se pensar, a cidade de São Paulo deve ser uma das maiores empresas do Brasil, né? Isso mesmo. Bom, e o que te levou a aceitar um desafio de ir para um outro nicho com a ABF? Acho que primeiro meu DNA, eu gosto muito de desafio, né? Eu fiquei na Prefeitura de São Paulo uns 8 anos. Então ali já tinha virado uma rotina para mim, gostava muito, não esperava, um headhunter me acionou. Olha, agora a gente precisa inovar, implementar uma gestão na Associação Brasileira de Franchise. 8 anos de prefeitura, acho que está na hora de mudar, né? Então aí fiquei 4 anos lá na ABF. Já chegou direto para liderar a ABF? Cheguei, isso. Legal. Na época era o presidente do conselho era o Ricardo Bomeni, que é o CEO do Bob's. Uhum. E aí fiquei lá por quase 4 anos, estava encerrando o mandato de todo mundo, né?
E aí nisso o mercado já ficou sabendo que haveria uma movimentação, que eu não ficaria mais na ABF por conta do término ali do mandato, e aí o Daverson, que é o fundador da Externa Café, né, os fundadores é Daverson e Fernanda, mas na ocasião o Daverson me acionou, falando que a empresa dele seria investida por um fundo de investimento, a Grand Capital, perguntando se eu tinha interesse de conversar sobre. E aí eu gostei bastante das pessoas, gostei do projeto. Dentro da Prefeitura de São Paulo, um dos projetos que eu liderei, ele versava sobre um fundo de investimento, o mercado financeiro também. Então, o conhecimento que eu trouxe, não só de gestão de inovação, mas também de mercado financeiro, acabou contribuindo bastante para o desafio que eu estou agora. Ô, Silvana, e uma dúvida, assim, barra uma curiosidade, né? Então, nessa transição do governo para a ABF, assim, você chega e qual é o seu primeiro diagnóstico, barra, qual é a sua, quais são os seus primeiros passos, assim, né? Como é que você costuma encarar esses novos desafios na sua carreira? Eu chego primeiro ouvindo, né? Ouvindo, entendendo como as coisas funcionam, aí depois eu começo me posicionando no sentido da onde a gente poderia começar a transformar primeiro e o que deveria ser transformado. Acho que ter muito cuidado quando a gente entra no local é bem importante, até para não assustar as pessoas que já estão lá dentro e que têm uma história lá dentro e que conhecem muito mais do que você, né? E aí na ABF, dois pilares bastante importantes que logo no início, né, junto com todo o time, eu comecei a desenvolver. Uma era uma frente que versava sobre área governamental, querendo ou não, né, a ABF ela defende os interesses das empresas. E esses interesses, eles passam muitas vezes por mudanças na legislação, inclusive na legislação municipal. Então, o meu relacionamento com a Prefeitura de São Paulo e também com outras prefeituras ajudou bastante nesse movimento. Caso prático, né, redução do ISS na cidade de São Paulo. Foi um movimento que nasceu através da ABF, através de toda a articulação que a gente fez. E aí esse movimento a gente levou para outras cidades do Brasil também, não só o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, a gente conseguiu redução de ISS. Então esse foi um pilar importante e outros temas também que versavam sobre questões de tributárias e tal, a gente também atuou. E uma outra parte importante da ABF era a questão daquela época se usava esse termo, hoje não se usa mais, era a transformação digital. Porque a ABF é uma das Verdade, né? maiores. Faz tempo que eu não ouço o termo Parece que transformação ficou digital. antigo, né? Coisa que até Foi 2, 3 anos atrás. justamente, mas hoje não se usa mais, né? Pois é. E a ABF é uma associação reconhecida a nível mundial, né? Sim. Então, só que era uma associação muito do papel, né? E às vezes poderia simplificar, inclusive, os seus processos. Até poderia manter o papel, mas poderia cortar algumas etapas, outras coisas poderia fazer uso da tecnologia. Então, outro pilar importante que a gente implementou lá na BF foi essa questão de uma transformação digital. Claro que eu só comecei esse processo, até porque o processo de transformação digital, um processo de mudança cultural, porque é disso que a gente está falando, né? Ele não leva menos que 2, 3 anos. Então, algumas coisas teve um começo e meio fim, e outras coisas teve um começo que aí depois, quem veio depois deu continuidade, foi melhorando, foi aprimorando. E o que te encantou no Externa para você decidir fazer mais essa mudança de carreira? Que te deu essa confiança ou deu aquela vontade de mudar? Primeiro eu gostei das pessoas, né? Eu gostei ali dos fundadores e gostei muito do perfil do pessoal do fundo de investimentos da Grand Capital. Então, isso, poxa, seria legal trabalhar com essas pessoas, né? Pessoas do bem e super capacitadas. Eu gosto de estar do lado de pessoas muito boas. Então, ali foi o primeiro ponto que me chamou a atenção. E depois o plano de expansão, né? Não, O desafio, né? justamente, a Externa Café é uma empresa familiar, uma empresa pequena, limitada. Tinha que promover toda uma mudança de implantar governança e também uma mudança de limitada ia virar uma SA. Isso eu já tinha vivido muito na minha trajetória. As empresas da prefeitura eram quase todas SAs, né? Uma questão também de mudança de empresa do simples, vai para o lucro real, empresa auditada dentro da prefeitura de São Paulo, né? E também as empresas eram todas auditadas. Então, Quantas lojas tinha quando você chegou lá? tinha 43 mais ou menos, mas a gente passou por um período. O primeiro, tô na Externa há quase 3 anos. O primeiro ano a gente passou por um período de olhar para dentro de casa e nesse processo algumas lojas foram fechadas, né? Porque elas não faziam mais sentido
para a gente como marca, né? Poxa, essa loja ela não segue o padrão da Externa Café. Ah, ela é rentável, mas não segue. Ou às vezes lojas que financeiramente não estavam tão boas assim para a Externa e para o próprio franqueado, até porque era quase que um pós-pandemia isso, né? Então é natural. Isso aconteceu com o mercado de franchise como um todo, né? Algumas operações não sobreviveram. Então, foi um primeiro ano de olhar para dentro de casa, fechar o que tinha que ser fechado, começar novos projetos com bastante cuidado, até porque, voltando, né, na questão do fundo de investimento, que hoje, né, tem um movimento muito forte no mercado de empresas serem investidas, é uma forma delas crescerem, é uma forma delas expandir os seus negócios através de um aporte do fundo de investimento, a gente tem que ter muito cuidado com esse dinheiro, né? Então, não é porque o caixa tá gordo que a gente vai sair fazendo tudo que a gente acha legal. Então, o primeiro ano foi muito de organização e nesse período fecharam algumas lojas mesmo. E acho que até explorando um pouco isso, vou chamar de Sil já. Por favor, é assim que todo mundo chama. Já que a gente vai estar mais próximo. Mas assim, acho que seria legal se você pudesse compartilhar um pouco dessa experiência, né? Do que é, primeiro, vir através de um fundo de private equity, né? E como que você enxerga esse movimento, né? Como isso está acontecendo? Acho que para quem está assistindo e acompanha um pouco e às vezes até coloca isso talvez como uma expectativa em algum momento, fazer um movimento como esse. Acho que seria legal você conseguisse explorar um pouco de como foi esse processo, tanto de recrutamento do lado deles, quanto estruturar o plano junto, trazer os sócios e começar a colocar o plano em prática, né? Tá, vamos lá. Quando eu cheguei, a negociação com o fundo de investimento, ela já estava quase que toda concluída, né? E antes da entrada de um fundo, tem um primeiro momento muito importante, que é o processo de auditoria. Normalmente ele contrata uma Big Four no mercado, porque ele quer entender a saúde financeira daquela empresa. Ele até pode investir numa empresa que está endividada, mas ele precisa ter clareza daquela dívida, entender com o plano de expansão que ele está desenhando no mais macro, aquela dívida ao longo de X anos ela vai ser equalizada e a empresa realmente vai crescer. Então, o momento da auditoria é um momento bastante trabalhoso e importante. E nesse momento, muitas empresas que são investidas até acabam descobrindo coisas da sua própria empresa que não sabiam, porque muitas vezes são empresas pequenas, né, que não tem todo um assessoramento como poderia ter. E aí é muito comum também o fundo de investimento, ou ele coloca um CFO, ou ele coloca um CEO. É muito comum isso, porque ele precisa, para a segurança dele, ter alguém lá dentro que seja os olhos dele. No caso, eu entrei no início ali como diretora executiva da Externa, mas já num plano desenhado de eu virar a CEO da Externa Café, e que foi o que aconteceu. Porque o Davidson e a Fernanda, eles saíram do dia a dia da empresa e foram para o conselho. E aí, aqui, quem é franqueador ou dono de empresa e que está olhando para essa questão de fundo de investimento, está sendo acionado ou pensa acionar, é importante entender que a rotina dos fundadores mudam bastante, né? Eles deixam de ter a caneta. E isso muitas vezes vira uma dor e um conflito no dia a dia, né? Porque quando você é aportado por um fundo, você passa a ter um outro sócio. E todas as decisões são tomadas, no mínimo, em conjunto. Às vezes, se o fundo ele é majoritário, ele pode ter o poder ali de tomar decisão isoladamente. Mas, assim, está no conselho, o conselho tem a caneta para algumas coisas, né? Mas se não, quem passa a ter a caneta de muitas outras coisas é o CEO. E isso muitas vezes é uma dor. Não estou falando só da Externa Café, mas de outras empresas que foram investidas por um fundo. Essa é uma mudança importante também. Mas sim, é uma forma bem interessante e segura até de você captar recursos para você fazer o seu crescimento. Eu falo que segura se você faz, né, essa sociedade aí com um fundo que é renomado no mercado, né? Então, não tem por que você não avançar nesse caminho. É importante conhecer, né? Tem muito, em todos os setores da vida, do mundo, tem muito oportunismo, né? Então, é importante entender o seu parceiro. Não é porque ele fala só que é um fundo que você vai lá e, opa, vou assinar com ele. Sim. Conheça, né? Até porque você vai dividir muitas coisas com ele depois, muitas decisões com ele. Será que é uma pessoa que tem minimamente um alinhamento ali com você, ou que no dia a dia esse aporte do fundo vai virar mais um problema do que uma oportunidade de crescimento? Acho que às vezes tem que tomar cuidado também para não ficar trabalhando para o fundo, né? De reporte. Então tem que saber o balanço ali, né? Isso mesmo. Silvana, acho que para ter uma expansão igual vocês estão tendo, a gente vê muito, e aí você citou também, o papel do multifranqueado, né?
Com a sua vivência também em ABF, como é que está esse mercado, vamos dizer assim, de multifranqueados no Brasil? Ele já está bem evoluído, está se desenvolvendo, a gente vê lá fora, Estados Unidos, é claro, a proporção de franquias são diferentes, né? Sim. Mas tem multifranqueados com milhares de lojas, né? Até com aberto em bolsa. Então, como é que você vê multifranqueados no Brasil? Qual que é a importância deles? É muito importante. E a gente, primeiro que o multifranqueado, ele não nasce, né? Ele é construído dentro de uma rede saudável. Começa por aí. Então, e eu costumo dizer que a gente tem dois multifranqueados, normalmente, né? A gente tem aquele franqueado, que pode virar um multifranqueado, e a gente tem aquele franqueado que já entra com cabeça de multifranqueado, já entra mais com o título de investidor. Olha, eu quero abrir a Externa Café, mas eu quero no mínimo abrir 10 lojas. Então tem esses dois perfis. Mas ambos, né, para abrir a segunda loja ou para abrir as 10 lojas, ele precisa ter uma segurança de que a marca está no caminho certo, ele precisa entender que o suporte que a franqueadora dá, ele é adequado, e precisa entender também a última linha, se realmente vai dar resultado, né? Muito comum a gente ver nos jornais, faturamento da empresa, X milhões, X bilhões, que é muito legal, mas é a saúde da empresa, né? E aquela última linha. Lá fora, como você falou, né? Enfim, os números são bem diferentes, não dá para comparar, lá é muito forte, mas no Brasil há bastante tempo, né? Os franqueadores têm olhado para o multifranqueado, até porque você cresce, muitas vezes, com alguém que já sabe operar a sua marca, né? Então, o tempo de aprendizado daquela loja, daquele franqueado, é muito mais rápido, porque quem faz uma, muitas vezes faz duas, faz três, faz 10, faz 5, né? E o franqueado, né? Esse franqueado que entra com a cabeça de uma loja, para ele ir para uma segunda loja, tem um outro ponto também que é bem importante, que ele precisa daquele empurrãozinho, muitas vezes. Porque ele está ali com uma operação, dá trabalho, franquia, qualquer franquia dá trabalho, né? Acho que isso é bem importante falar. Lá na BF a gente falava muito sobre isso, né? Comprar uma franquia não quer dizer que é resultado garantido. Você tem que trabalhar e tem que trabalhar bastante. Mas o franqueado, se eu tenho uma loja, estou aqui tocando a minha, ganho esse dinheirinho, queria ganhar mais, mas será? E aí você fica do lado dele, incentivando. Poxa, você está indo tão bem, né? E você vai dando a segurança para ele, o incentivo para ele abrir uma segunda loja. E ele acaba tendo uma economia de escala também. Sem dúvida, sem Ele dúvida. consegue ter um gerente para várias operações, ele vai conseguir sair até um pouco da operação. Consegue. Depende de perfil de loja, perfil de franqueado, mas essa é a ideia quando a gente fala de multifranqueado. Você ganhar, né? Ganhar em escala, né? O que você faria para uma loja, você acaba fazendo por 3. E com isso, eventualmente, você consegue reduzir sim o time, você consegue comprar até melhor, porque você compra num volume melhor, né? E geralmente no Brasil você tem multifranqueado de uma marca só ou já é comum ter várias marcas? Normalmente o multifranqueado é o que tem várias marcas de uma mesma marca. Tem várias lojas de uma mesma marca. Tá. E tem o multimarca também, existe. Isso, uma multimarca. Isso. E tem aqui no Brasil, né, franqueados multimarcas fortíssimos, que às vezes eles são até maiores que os próprios franqueadores, de tantas lojas que ele tem. A Externa Café hoje a gente só tem franqueado multifranqueado, né? Só não porque eles são muito importantes para a gente, foi só uma expressão de linguagem. E aí um outro dado importante, né? Há 3 anos atrás, quando tudo começou, né, esse movimento, o fundo de investimento, a gente tinha 2 franqueados que tinham mais de uma loja. Hoje a gente tem mais de 20. Então, assim, essa é uma chancela muito importante, né? Para quem vai comprar uma franquia, se o cara tem mais de uma loja, é porque ele está ganhando dinheiro. E não é só 2 pessoas, são mais de 20 franqueados da rede. Dentro de 90 lojas, você vê que é bastante expressivo, né? Claro que dentro do franchise como um todo, a gente ainda é muito pequeno. Mas os nossos números, o nosso crescimento, ele demonstra ali um potencial e dá uma segurança, né? Sim. E você comentou que dentro do franchise vocês são pequenos. Eu acho que comparando aí talvez com algumas redes que a gente vê abrindo milhares de lojas no ano, né? Como é que você vê redes, né, que crescem dessa forma, que às vezes não tem tanto tempo de vida, não passaram por alguns ciclos de economia também, que vai garantir ali uma força, né, nesses ciclos de baixa.
Como é que isso é visto no setor de franchise como um todo? Tem empresas e empresas dentro do franchise ou não, né? Enfim, o que eu falo muito na Externa Café é que a gente não faz a venda pela venda. A gente faz a venda para a geração de um negócio saudável para ambos os lados, tanto para a franqueadora, para o franqueado e para qualquer outro parceiro que esteja envolto ali naquele negócio. Tem muita gente que vende só franquia e se vai abrir não está preocupado, ou se aquele negócio vai ficar aberto por muito tempo ou não, não vai ficar preocupado. A gente pensa bastante diferente, né? Os fundadores, eu, o time executivo, o próprio fundo, a gente quer negócios saudáveis, né? Você comentou que uma das coisas para a pessoa que vai abrir uma franquia é ver se tem multifranqueada, quer dizer que é um sinal positivo. Sim. O que seriam outros fatores aí que diferencia de franquias que estão crescendo de forma acelerada igual vocês, mas com consistência, com qualidade, versus alguma que pode ser um pouco mais arriscado? Tá, questão de o número de multifranqueados e multifranqueados recentes, acho que isso é bem importante. Ser associado à BF é importante, porque tem um crivo ali, uma análise jurídica bem forte por parte da BF. Então, quando a marca não por que ela não quis se associar? Às vezes ela nem está tão focada no negócio, nem sabe direito da existência da BF, né? Mas se não, deveria estar dentro da BF, ter o selo de excelência e franchise da BF também, porque o selo, essa chancela, né, ela é dada pelo franqueado, né? O franqueado ele responde um questionário bastante robusto e demorado, questionário chato, porque eu já estive do lado da BF, então eu já participei dos dois lados, né? E leva ali 1 hora, muitas vezes, para responder aquele questionário. E ele fala: a franquia dá suporte? Você tá o suporte no dia a dia, o suporte para a escolha do ponto, como é que é as campanhas, como é que é a rentabilidade da sua operação, atendeu as expectativas ou não, o tempo de implantação foi adequado, o valor do investimento, ele correspondeu ao que foi te falado lá atrás quando você assinou o contrato de franquia. Então esse selo é uma referência bem importante para quem vai entrar no mundo de franquias, para quem vai ser multifranqueados. E aí é que a alegria de compartilhar com vocês que pelo 2º ano consecutivo a gente conseguiu o selo de excelência da BF em 2025, agora em 2026 também. Muito bom, parabéns. Obrigada. Eu sou fãzaço da BF. Quando a gente começou a ir para esse lado de franquias, de redes, nunca tinha visto uma associação tão organizada e forte, assim, com capacidade de influenciar mesmo o mercado, politicamente, economicamente, né? Eu acho bem... É uma referência, sim. É uma régua alta, né? Assim, consegue colocar o mercado num patamar diferente, né? E aí, eu acho que essa confiança também que o selo acaba passando para quem vai tomar a decisão é um fator de vou ou não vou, né? Aí, para ser justo, é importante perguntar, né? Não ganhou o selo porque não se inscreveu, né? Pode ser isso também, porque você tem que investir um valor ali para participar do selo. Não um valor tão alto, mas você tem que investir um valor. Ou porque você participou e não ganhou. Acho que é importante também fazer essa ser pergunta, justo, né? essa análise. né? Justamente. Legal. E agora indo para a externa, você do lado de franqueadora, né? Como é que tem sido essa relação com os franqueados? Vocês estão escalando, vocês estão mudando, às vezes, o sortimento, produtos. Como é que está sendo de uma forma, ter um padrão maior, exigir algumas coisas de um padrão maior, ao mesmo tempo dar autonomia para eles, dar liberdade, ouvir eles? Como é que está sendo esse papel para você? Acho que na vida pessoal ou profissional, dentro do franchise ou fora, acho que uma palavra muito importante é relacionamento. Então, você tem que ter um bom relacionamento com o seu franqueado. E às vezes você não tem, mas você precisa construir esse relacionamento com o seu franqueado e ouvir bastante ele, né? Porque o franqueado está lá na ponta. Ele sabe das dores, sabe do que o nosso cliente final mesmo, aquele que entra na loja, que compra o café, do que ele está gostando, do que ele não está gostando. A gente tem lojas próprias, então a gente consegue medir também pelas lojas próprias, mas o franqueado, ele é muito importante, porque o franqueado ali é um cara mais sênior, um empreendedor, que está ali na linha de frente, ouvindo e entendendo todo esse movimento. Então, o relacionamento com o franqueado é bem importante. E eu esqueci qual foi a pergunta que você fez. De certa forma, tem que dar uma autonomia para ele sim. conseguir também Então, fazer o negócio acontecer, ao mesmo tempo tem que ter o padrão, né? Não pode também sair muito. Então, esse é um desafio, às vezes dá umas brigas, no bom sentido, boas,
Porque ainda mais agora nesse processo de crescimento, é mais importante ainda os processos e a padronização. E aí você vem de uma rede que era gestão familiar, onde, isso aqui pode fazer, isso aqui não pode, e que naquele momento era o melhor caminho. Mas hoje não. Hoje você tem que falar franqueado. Lá atrás você podia, mas hoje você não pode, não. Então aí, tá bom, não posso, mas se dá um plano também para um prazo para aquele franqueado se adequar e cumprir o manual ali da franqueadora, cumprir o contrato de franquia, nada na força, nada na caneta, sempre tudo com muita conversa. Às vezes a gente até vê, poxa, aqui você tem razão mesmo, aqui é um ponto que a gente pode levar para a rede como um todo que vai ajudar. Então, ter bons consultores de campo é fundamental nesse processo, né? Porque eu, como CEO, não consigo conversar com todo mundo, gostaria. Meu gerente de franquias também não consegue conversar com todo mundo, mas ter consultores de campo ali que vão além do checklist, mas que consigam ter uma conversa mais profunda com o franqueado, isso ajuda bastante nesse fortalecimento. Aproveitando um pouco, acho que esse tema dos consultores de campo, né? Como é que é essa dinâmica na prática? Como é que, a partir dessas coletas que eles fazem, assim, né? Se você puder trazer um pouco de quantas pessoas estão envolvidas numa operação como a de vocês, e depois como é que você capta esses dados e processa esses dados para tomar alguma decisão e tentar melhorar e propor planos de ação para a rede? Tá, a gente tem o consultor de campo, ele atua em duas frentes. Uma que é em relação à padronização, ele tem ali um sisteminha de checklist e vai pontuando a loja, se a loja está com os produtos homologados ou não, se está usando as campanhas de marketing do momento ou está com campanha ativa. Então tem um checklist ali, tudo que o franqueado tem que seguir, que na verdade é o que já está no contrato, só que de uma forma mais simplista. Então, e ali dá uma nota, né? Tem gente que tira 100, tem gente que tira 60, opa, 60. Então, para cada grupo de nota, a gente tem um plano de ação interno de como tratar para que todo mundo fique mais perto do 100, né? Para que a experiência da Externa Café seja igual ou praticamente igual em todas as lojas. E ele tem uma outra função bastante importante, que é a análise financeira daquela operação. Então, a gente fala muito sobre isso dentro da franqueadora. Não só a gente olhando para o nosso caixa para fazer o melhor uso dos valores que foram aportados pelo fundo de investimento, mas para entender se a saúde financeira daquela loja ela realmente está saudável. Porque é muito comum o franqueado, quando vai preencher uma DRE ou um fluxo de caixa, ele se confundir. Às vezes ele acha que não está ganhando dinheiro e a gente mostra que ele está, ou às vezes é o contrário. Né? Às vezes, opa, você não está ganhando tanto dinheiro quanto você acha. Então é bem importante acompanhar a saúde financeira. E aí como é que faz? O franqueado ele tem a obrigação de preencher todos os meses a DRE no sistema. Então ele reporta para a gente essa informação. E o consultor de campo, ele vai ali, senta com o franqueado, que bom, aqui tá tudo bem, aqui tô vendo ter uma oportunidade de melhorar o CCMV, poxa, esse aluguel aqui com o faturamento, o aluguel tá um pouquinho alto, vamos acionar o time de expansão para tentar fazer uma redução desse aluguel, mesmo que seja provisório. A gente ainda consegue, a gente está montando cada vez mais processo, mas a gente ainda consegue ser bem próximo dos franqueados e ajudar no que ele precisar. Eu vejo nosso mercado de restaurantes, a Gumer atua desde com redes, mas com negócios muito pequenos e quase ninguém consegue fazer um DRE. É coisa... vocês passam por esse desafio de, às vezes, ter que educar o que é um DRE, pega na mão. Eu não tinha visto também de subir o EDRE em algum lugar para pessoa, para vocês poderem apoiar. Não, sem dúvida. Acho que no Brasil, no geral, né, essa questão de educação financeira não é forte, né? As pessoas nas suas vidas pessoais, as empresas, né, acabam como não tem na vida pessoal, acaba não levando isso para dentro de uma empresa. E a gente vê muitas vezes uma empresa fechando não porque a ideia não era boa, mas porque não teve uma boa gestão financeira, né? Ela quebra por conta disso. Então a gente bate muito nessa tecla, né? Uma das frentes de uma franqueadora é treinamento, e a gente não abre mão de ter treinamento relacionado à saúde financeira. Ou é de DRE, ou é de fluxo de caixa, é de CMV, controle de estoque, tudo que versa sobre números a gente leva todos os meses para o franqueado. A gente tem treinamento presencial na franqueadora, tem treinamento virtual também para as lojas que ficam mais distantes, e o consultor de campo ali do lado, né, analisando a DRE. Boa, legal. E aí por isso que o multifranqueado, ele já, pelo menos a base financeira, a base de CMV ele já sabe, então facilita também muito o trabalho, né?
Normalmente sim, né? Quando ele decide dar o segundo passo, quando ele só tem uma loja, é porque ele está muito certo da primeira e a gente também procura se certificar junto com ele. Porque é melhor, eventualmente, que ele mantenha uma loja saudável do que ele vá para uma segunda e de repente feche as duas, né? É. Então, é o crescimento buscando uma sustentabilidade financeira, né? Não é o crescimento só pensando no número de lojas, né? Crescimento e número de lojas não é exatamente a mesma coisa, né? É diferente. E o que tem sido, nessa escalada, né, desse último ano, o que tem sido os principais aí desafios de escalar mesmo? Vamos lá. Tem muitos, né? Citar Não, algum tem pouco. muitos. Assim, um caso aqui da Externa Café é a implantação de processos que passa por uma mudança cultural, né? Mudança cultural, no mínimo 2 anos para ela acontecer e fixar. A gente tem, dessas 90 lojas, quase 20 são próprias, né? E o nosso plano todo da Externa Café é chegar no total de 350 lojas, sendo que 100 são lojas próprias. E aí, às vezes, eu olho para o time, a gente está discutindo alguma coisa, isso aqui está andando, loja própria, né? Isso aqui está andando? Não, está andando, que bom. Essa é a melhor solução? Sim, é a melhor solução. E quando a gente tiver 100 lojas próprias, vai funcionar? Aí acho que não vai dar. Então, assim, olhar muito para processos, organizar a casa, tanto para as lojas próprias, para as lojas franqueadas, para a gente conseguir crescer de uma forma organizada, porque quando você cresce de uma forma desorganizada, você só está multiplicando o seu problema. Né? Se você tem 90 lojas, está desorganizado, vai dobrar esse número, a sua quantidade de problema também aumenta. Então, essa questão de processos é o principal desafio para a Externa Café, mas é um desafio normal, nada fora da curva, dentro de qualquer empresa comum. No mercado como um todo, também é muito forte essa questão de crescer sem processo. Vejo também, né, que muitas pessoas confundem número de loja com sucesso, e aí acabam não olhando para a última linha, aí a franqueadora não vai bem, aí a loja que abre não vai bem. Vamos lá, tem mais pontos, mas acho que esses são os principais. Eu estava pensando aqui que além de escalar algo que já existe, então tem um padrão que já existe, a gente vem passando por mudança do consumidor de forma constante. Todo ano muda, todo ano muda. Como é que você, na hora que padroniza escala, tem que olhar também as mudanças de mercado para ir adaptando? Como é que vocês lidam com essas duas coisas juntas? É um desafio grande, não tem Resposta. dia, não tem dia calmo, porque todo dia tem alguma coisa acontecendo e você precisa entender se o que está acontecendo é realmente algo que veio para ficar ou se é só um ruído que você tem que deixar para o lado, mas também nem tudo que acontece no mundo você vai trazer para o seu negócio, né? Esse é um ponto importante. Mas primeiro que eu falo desde sempre que inovação, né, inovação muitas vezes passa por tecnologia, outras vezes não. Inovação às vezes é só fazer diferente. E às vezes o fato de só fazer alguma coisa diferente, você já consegue mudar alguma coisa dentro da sua organização. O segundo é olhar sobre o que você entrega lá para o cliente final, o que está acontecendo no mercado. Cafeteria, segmento da alimentação. Está todo mundo vendo a transformação relacionada à alimentação das pessoas, as pessoas comendo menos, né? A gente também está buscando se adaptar em relação a isso. A gente não consegue hoje andar tão rápido quanto a gente gostaria, mas a gente consegue. Em relação a essa questão de alimentação, lançamos lá um mini bolo fit sem açúcar, pequeno e sem açúcar. Agora lançamos as nossas bebidas proteicas também e vamos continuar olhando para isso. Um lanche que sai muito na Externa Café, o wrap, mas ele é grande. Vamos lançar uma porção menor para quem tem, né, tá nesse movimento de consumir, de comer menos. Então a gente olha para isso. É um desafio, mas não tem como deixar de olhar, né? Senão as pessoas vão deixar de frequentar, né? Então tem que cuidar do café especial, mas cuidar dos outros produtos também. Silvana, e eu acho que uma pergunta só para ainda pegar o gancho dessa escolha, que acho que foi lá atrás, mas olhando para a tendência de mercado, assim, como é que você vê o mercado de cafés, assim, né? E a possibilidade que a gente tem no Brasil, como é que você enxerga o que influenciou a sua decisão lá atrás para entrar no Externa? Eu não olhei tanto para o produto final, o café especial, eu vi o projeto como um todo. Mas é claro que eu vi que as cafeterias
no Brasil, né, tem um espaço bastante grande para crescimento, sem dúvida, né? Poxa, aqui acho que já tem cafeteria demais no Brasil, por que que eu vou tentar expandir um negócio que já está, né, tá no limite? Não, com certeza tem muito espaço para cafeteria. Mas vamos lá, café especial, as pessoas estão cada vez mais tomando café e café especial, né? A gente aprendeu a tomar um bom vinho, a gente aprendeu a comer um bom chocolate, agora a gente está aprendendo cada vez mais a tomar um bom café especial. Então, tem muita gente que ainda não toma café especial. Então, tem um mercado grande. E com isso, tem um mercado grande também para cafeterias, né? Porque o nosso negócio é cafeterias com café especial, não é só o café. As pessoas mais jovens bebendo cada vez menos bebida alcoólica e tomando mais café. Então, tá tudo muito voltado para o nosso business hoje, né? O que aconteceu, né? Infelizmente, o que aconteceu com a Starbucks no Brasil, que agora já está em outro movimento, que bom, porque a gente nunca fica feliz quando uma empresa, né, entra, tem algum problema, porque isso não é bom para ninguém. Mas querendo ou não, também deu uma luz bastante forte aqui no Brasil para café especial, né? Então, além da população tomando mais café, o business de café, ele ganhou um espaço um pouquinho maior naquele momento. O Starbucks, ele chega a ser café especial ou não? Ele chega a ser. O café, eu sou uma profunda conhecedora da Starbucks, mas até onde eu sei, a Starbucks lá fora tem um café especial de altíssima qualidade, aqui é um café especial, mas uma qualidade não tão grande quanto lá fora, mas sim. Eu vi que você navega muito bem aí com os investidores, em conselho, navega muito bem ali com os franqueados, e eu vi em algumas entrevistas suas que você sabe de alguns detalhes da operação que está acontecendo. Um exemplo que você deu numa entrevista foi pensar até na ergonomia ali do funcionário trabalhar, o tamanho de bancada, tudo. Como é que você consegue navegar por todos esses lados aí? Como é que seu tempo para isso? Como é que você consegue se informar de tudo, atuar em tudo ao mesmo tempo, de estratégico, operacional? É um desafio acho que de qualquer executivo, né, vocês também devem ver isso. Mas, assim, eu entro, mas eu tenho um time que depois se aprofunda, né? Acho que é um pouco sobre isso, né? Não vou fazer tudo sozinha. E aliás, eu nem gosto disso, eu não acho que é o melhor modelo de gestão. Eu sempre vou fazer através do time. E aí, existem dois tipos, costumo falar, né, de líder. O gestor, que é aquele operacional, que organiza os processos, que ele é muito importante, e existe o líder que cuida de pessoas para entregar resultado através das pessoas, né? Então, se eu tenho 5 liderados, se eu entregar através dos 5 liderados, eu vou andar mais rápido e mais longe. Agora, se eu quiser entregar através de mim, eu sou uma. Aqui eu tenho 5. Então, é um pouco sobre isso. Eu entro na operação, mas eu já vou delegar para algum gerente, para algum consultor, para alguém, olha, aqui eu vi uma oportunidade, analisa se faz sentido ou não. E estar na cafeteria acho que é bem importante, porque uma coisa que eu falo, e realmente eu acredito nisso, hoje a Externa Café, ela só existe por conta do atendente. A Externa Café pode ficar um tempo sem presidente, tem umas coisas que vão ficar um pouco ali ruins, mas pode ficar um tempo sem um gerente de loja própria, mas não pode ficar sem um atendente. Sem um atendente eu não abro a cafeteria. Então hoje a principal função dentro da Externa Café são os nossos atendentes e os nossos baristas. E as pessoas querem cada vez menos ser atendente, né? O barista já tem um glamour diferente, é uma profissão mesmo, mas o atendente é mais difícil. Isso no segmento de alimentação, no segmento do varejo como um todo, moda, as pessoas não querem mais. Porque elas estão com outras vontades, o mercado mudou e está tudo bem também. Então, se você não entende a realidade delas, como é que você vai fazer com que elas fiquem com você e fique mais tempo? Tem que saber as dores, né? É um assunto crítico, né, para se falar, mas como é que você imagina o mercado daqui a 5 anos, sem talvez, já estamos sofrendo mão de obra, né? Como é que vai estar daqui a 5, 10 anos? O que você Então, pensa? Ou vão deixar para o futuro esse como problema? vai estar, eu não sei. O que eu penso hoje é que a gente precisa olhar para os nossos atendentes não mais como uma despesa, mas como investimento. Acho que isso é. E aí, entender as dores deles é bem importante. Não que você vai conseguir dar tudo que eles querem, mas tentar sempre fazer um pouquinho acima do mínimo. A lei fala, paga salário e VT.
você consegue fazer um pouquinho a mais, consegue dar um day off no dia do aniversário, você consegue colocar um bônus se ele atingir determinada meta. Acho que isso muda bastante o jogo. E também ele se sentir num ambiente seguro. Até porque muitos atendentes vêm de um ambiente despreparado, inseguro. Então, quando ele se sente ali confortável, aqui eu sou bem tratado, aqui as pessoas me ouvem, aqui eu tenho treinamento, aqui eu sei que de atendente, se eu me dedicar, eu posso virar um barista ou eu posso virar um líder de loja. Ele pensa duas vezes. Não estou dizendo que isso vai resolver o problema do mundo, mas é um caminho, para melhorar. Eu acho que é uma revisão, né? Revisão do papel, né? Que ele tinha até então e o que precisa daqui para frente, né? Acho que muitas vezes é talvez trocar um pouco de margem pela existência, porque se não tiver essa posição, a gente simplesmente não existe, né? É isso mesmo. Muito bom, baita visão de liderança. Né? Bom. E para fechar, Sil, acho que que foram os principais, que hoje você como CEO, né? Você teve uma trajetória em setor público mesmo, sendo ali um pouco diferente do que a gente conhece, com a ABF, que é uma instituição, uma associação, e agora como CEO. O que foram os principais pontos que te levaram hoje a ser uma CEO, pelo que eu estou vendo, uma ótima CEO de grupo? Então vou para uma parte mais filosófica aqui, né? Eu nasci no interior de Santa Catarina, nasci em Guaramirim, uma cidade super pequena, família super humilde. Fui a única filha que fiz faculdade, que tive essa oportunidade. E desde pequena eu sabia que eu queria morar numa cidade grande e trabalhar no mundo executivo, né? Então acho que todo mundo tem um sonho de ser modelo, astronauta, advogado. O meu sonho era desde pequena ser executiva. Não sei exatamente por quê, enfim. E é isso. Foi assim que as coisas foram. Trabalho justamente, bastante persistência, acho que é bem importante. Falta, né, persistência no mundo dos negócios ou como um todo, né? As pessoas começam, não terminam. Começam ou desistem logo. Acho que a persistência, o foco é bem importante para o que você quer na vida, né? Já tá com vontade de voltar pro interior ou ainda não? Não. Você gostou Vou da pra lá capital? na Páscoa visitar minha mãe, meus irmãos, os cachorros, mas São Paulo realmente me ganhou. Sil, o nome do nosso podcast é Ingrediente Certo. O que você acredita que foi, ou está sendo, né, ingrediente certo para o Sterna estar escalando dessa forma e está sendo reconhecida no mercado? Acho que um ingrediente só, infelizmente, não existe, né? Um bolo a gente não faz, a gente não faz o bolo com um ingrediente só, nem mesmo o nosso café. Ele é feito de um ingrediente só, tem água. É uma combinação de alguns fatores, mas vou destacar um aqui, então, para tentar não fugir da pergunta. Acho que é o cuidado com as pessoas. Acho que é isso. Cuidado com o franqueado, e esse cuidado com o franqueado a gente está colhendo os frutos, no entanto que a gente tem crescido bastante com multifranqueados. E outros franqueados que não conheciam a Sterna estão se sentindo motivados, encorajados em abrir sua primeira operação com a gente. E também cuidado com o time da franqueadora, né? Time que já era muito bom, precisava de ajuda, porque era muito trabalho para tudo que precisava fazer. E um cuidado com quem está lá na ponta, né? Os nossos atendentes, que, como eu disse, sem eles a Sterna Café não existe. Muito bom, Sil. Prazer ter você aqui, obrigado. Foi uma baita inspiração para a gente, como liderança. Com certeza a gente em Gumer vai se inspirar muito aí no que você trouxe. E o mercado também. É isso aí, muito bom. Obrigado pela presença. Esperamos que no final do ano a meta das 130 lojas tenha sido atingida. Quem sabe a gente não volta a conversar um pouco mais sobre como foi essa trajetória de 2026. Obrigada, Felipe. João, adorei o papo. Espero que quem assista o podcast, né, consiga ajudar de alguma forma. E no final do ano a gente toma um café na Sterna para comemorar os 130. É isso aí, muito bom. Obrigado. Obrigado. Obrigada.